A gente segue ao vivo aqui em tempo real para continuar discutindo essa situação da tarifa. Agora a gente chama ao vivo a Beatriz Manfredini, porque parece que vai ter uma reunião, como o Igor falou, já para discutir essas tarifas com os governadores, né? A Alckmin já marcou essa reunião também para amanhã. Bia, bem-vinda, boa tarde. Pois é, Márcia, amanhã às 9 horas da manhã, na Vice-Presidência da República. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todos que nos acompanham aqui em tempo real. Então, conversei mais cedo com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele me confirmou, então, essa reunião para 9 horas da manhã de amanhã. Então, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin atendeu a esse pedido que foi feito pelo próprio Ibanez ontem, segunda-feira. Ibanez encontrou o vice-presidente, disse então que os governadores e ele, que é responsável, foi colocado pelo presidente Lula como responsável por essas negociações com os Estados Unidos, poderiam sentar, tentar esclarecer preocupações, tentar achar soluções para o problema. E eles já tinham colocado uma meta de que essa reunião deveria acontecer antes de sexta-feira, claro, antes que o tarifaço fosse implementado. A reunião foi confirmada e a Ibanez agora estendeu o convite ao Fórum de Governadores, ou seja, todos os governadores de todas as unidades federativas do país estão convidados a participar amanhã dessa reunião em Brasília com Geraldo Alckmin. Eu aqui falo muito de São Paulo, você sabe, Márcio, eu acabei de receber informação, já tinha umas informações preliminares, mas quando você me chamou, eu estava até mexendo no celular, porque eu recebi a informação que o governador Tarcísio de Freitas não vai comparecer à reunião e ele vai mandar o vice, Felício Ramute, como representante. A manhã inteira rolou um burburinho mesmo sobre isso, que o governador de São Paulo não iria, alguns auxiliares dizendo que não era recomendado que ele fosse, dado as recentes rusgas aí com o governo federal sobre o assunto, né, sobre o tarifaço. Lula falou de Tarcísio, Tarcísio falou de Lula nas redes sociais, isso gerou ali uma onda de ataques e de críticas dos dois lados. E aí, então, se entendeu que era melhor mandar o vice, Felício Ramute, como representante para preservar o governador desse burburinho. O entendimento é que Tarcísio já fez o que podia fazer pelo estado de São Paulo, que é a responsabilidade dele. Ele fez reunião com representantes da indústria, empresários aqui em São Paulo, chamou representantes da Embaixada dos Estados Unidos e também liberou crédito para empresários que poderão ser prejudicados pelas tarifas. Então, o entendimento do governo nesse momento é que Tarcísio não deve fazer nada além disso e de receber empresários em reuniões pontuais. Por isso, quem embarca para Brasília hoje à noite ainda é o vice-governador Felício Ramute. A reunião é amanhã, 9 horas da manhã. Tá tudo lá na minha coluna, como sempre. Márcia. Obrigada, Bia. Então, no jovempan.com.br você encontra aí todas as informações da coluna de Beatriz Manfredini. Agora são 2 horas e 13 minutos. Inclusive, ainda sobre esse assunto, a equipe da Jovem Pan de jornalismo preparou algumas informações sobre como os estados já estão se preparando para tentar combater o tarifaço. Vamos dar esse giro junto comigo? Em São Paulo, gente, olha as medidas que já foram tomadas. O governador Tarcísio de Freitas já liberou um crédito para fazer capital de giro para as empresas que vão ser afetadas pelo tarifaço. Inclusive, São Paulo é o estado com o maior número de empresas nessa situação. O Ceará, quais foram as medidas tomadas por lá? O governo já recorre ao vice-presidente Geraldo Alckmin. O Ceará deve participar com o governador amanhã dessa reunião e está em busca ainda de formas de conter prejuízos para essas novas taxas que vão ser impostas a partir do dia 1º de janeiro. Então, o Ceará ainda está aí zerado, ainda vai começar a negociar para tentar reverter o prejuízo. Agora vem comigo, porque tem mais estados já tentando se mexer. O Paraná, por exemplo, lá o governo anunciou um pacote de crédito já para os setores que mais serão atingidos pelo tarifaço de Donald Trump. Então o estado do Paraná também já anunciou, o governo vai ter que colocar a mão no bolso para ajudar as indústrias e o agronegócio. Rio de Janeiro também já começou as medidas, o governo cria um grupo de trabalho para estudar quais serão essas medidas de redução dos impactos do tarifaço de Donald Trump. Então, ao longo dessa semana, a gente vai mostrar as medidas de todos os estados aqui do Brasil em tempo real para você entender quais são os impactos para a economia do nosso país. 2 horas e 15 minutos e o tema da nossa enquete é exatamente esse. Você acredita que o governo federal tem feito a parte dele para reverter o tarifaço? Já vota agora na nossa enquete no YouTube, no X, no
Instagram. Tem uma live rolando também no TikTok da Jovem Pan News. Você vê os bastidores do que está rolando aqui no estúdio. E eu quero a sua participação pelos comentários no nosso WhatsApp. 11 9 13 25 80 55. Envia sua mensagem pra gente. Pode mandar também sugestão de reportagem. O número está aparecendo aqui na tela. Você participa do programa e logo mais eu abro a tela JP nas redes ali e posso ler o seu comentário em tempo real na Jovem Pan News, tá bom? A sua participação é muito importante. E hoje vou abrir aqui a tela também para os nossos comentaristas do dia. Os convidados são João Belutti e Diego Tavares. Muito bem-vindos os dois. A gente já começa a repercutir com vocês essa situação. Começando pelo Diego Tavares. Boa tarde para vocês, muito obrigada. A gente vê que os dias estão se passando, o governo brasileiro diz que ainda temos ali cartas na manga para reverter isso. Diego, você acredita que essa fala de Haddad é real ou é apenas algo para tentar tranquilizar a nossa economia que já está sentindo os impactos? Vou com a segunda opção, Márcia. Boa tarde a você, boa tarde ao meu amigo João Belutti, principalmente a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News em tempo real. Márcia, se de fato o governo federal tivesse empreendendo esforços para resolver essa situação do tarifaço, nós não teríamos nem mesmo que ter repercutido, como você bem fez há pouco, condutas individuais de cada estado para proteger os seus setores da indústria, os seus setores comerciais, proteger as próprias exportações. E eu acho que é justamente isso que falta, a apresentação por parte do governo federal de um plano de ação, do que efetivamente está sendo feito. O que nós vemos e tudo que nós observamos e repercutimos por aqui nas últimas semanas é justamente conduta de entes federativos específicos, como o caso do governador Tarcísio aqui em São Paulo, como o caso de outros governadores, como o caso da comitiva de senadores que foi até os Estados Unidos também para tentar abrir alguns canais de diálogo com os norte-americanos. Agora, pouco se vê do governo federal, a não ser as falas do presidente da República, no sentido de esticar mais a corda, no sentido de trazer mais para si tanto o capital político que ele está conseguindo angariar por intermédio desse conflito comercial, quanto também as críticas em razão da falta de resolução, aí sim, por parte dos setores produtivos do país, que são os mais impactados com o tarifaço de Donald Trump. Obrigada, Diego. Agora, João Belutti, eu chamo você para conversa, porque Donald Trump, essa tarifa que vai ser aplicada a partir do dia 1º para o Brasil, ela é mais que o dobro das tarifas que estão sendo impostas para vários outros países do mundo. Inclusive, Trump chegou a dizer que quem não fechar a negociação pode sim ter ali uma tarifa em torno de 15% a 20%. Você acredita que o Brasil pode ainda ter essa esperança da queda dessa tarifa? Ou o nosso país, João, vai ser colocado como bode expiatório para o resto do mundo? Olha, o Brasil não quis negociar, olha o que aconteceu com eles. Isso pode rolar também? Boa tarde. Márcia, Bruno, meu amigo Diego Tavares e toda a audiência do Tempo Real, realmente me parece que a segunda opção estaria mais plausível, especialmente no sentido de que o Haddad ele menciona agora, o Brasil não saiu da mesa de negociação, mas me parece que não sequer esteve na mesa de negociação. Foram várias sinalizações, seja do Donald Trump, seja do Marco Rubio, seja por outras fontes ali junto à Casa Branca, sinalizando nesse sentido. São alguns temas que estavam na mesa. A questão da moeda dos BRICS, que o Lula chamou para si essa responsabilidade, lembrando que esse fato do Lula declarar a público a questão da moeda dos BRICS, do não pareamento do lastro mundial no dólar, da questão do dólar como a moeda principal, logo após essa fala, foi no dia seguinte que foi a questão da carta do Donald Trump, mencionando a questão do Bolsonaro, a questão das tarifas e a questão das tarifas em si. Ele fez essa confusão ali de temas, mas o recado foi bastante claro. Há na visão dele, um julgamento político em curso que afetam as tarifas. Mas é importante lembrar também, Márcia, que o que o Donald Trump menciona, por mais que haja uma animosidade mundial contra ele, é que os Estados Unidos é penalizado em termos de tarifas mundo afora, na medida em que os Estados Unidos tende, no plano geral, tarifar menos os produtos que eles são importados do que os demais países. Agora, há poucos dias de entrar em vigor, me parece que a tarifa não será reduzida. O Trump declarou recentemente isso nos últimos dias, então me parece que vai entrar em vigor a medida. Agora, é importante, como você mencionou, todos os países foram negociar. O Trump tem essa mania, ele joga o valor lá em cima, senta na mesa de negociação e consegue um acordo mais plausível. Então, o Brasil me parece que vai ser bastante prejudicado, Márcia. Obrigada, João e Diego. Já já a gente volta com vocês.